Boa noite, sou Marisa, colaboradora do Cefa, Centro Espírita Fraternidade e Amor de Barueri, São Paulo. Mais uma vez estamos aqui para uma palestra. E o tema da nossa palestra de hoje é Suicídio, é possível prevenir? Suicídio, um assunto que nos alarma tanto, que traz tanta dor e sofrimento para a nossa sociedade e tão presente nos nossos dias atuais. É esse o assunto e nós vamos falar dele no aspecto de prevenção, certo? Então, antes de iniciarmos, vamos fazer juntos a prece inicial. Então, eu peço que me acompanhem nessa prece, que todos aqueles que puderem possam sentar de uma maneira confortável, elevar os seus pensamentos a Deus e vamos juntos assim rogando a Deus Pai amado Criador, que esteja conosco neste momento, Senhor, que nos abençoe, que nos ampare, que a vossa luz, Senhor, não nos falte. Elevemos também nossos pensamentos a Jesus, o Mestre amado, e roguemos a Ele que nesta palestra de hoje, mais uma vez, seus ensinamentos estejam presentes a nos consolar e esclarecer. E rogamos também aos irmãos espirituais que nos amparam e nos assistem neste momento, que assim façam, que assim estejam conosco, nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, dessa maneira, vamos dar início à nossa palestra de hoje. Como já disse, tema suicídio. É possível prevenir. Então, para aqueles que gostam de anotar, eu sugiro que deixe aí de ladinho um material para você anotar, se você gosta de anotar escrevendo, ou se puder anotar no celular, que nós vamos citar aqui alguns livros e também alguns textos que você pode anotar para pesquisar mais depois. Né? Que eu sei que muita gente gosta de continuar a pesquisa e isso faz muito bem para nós, ocupa a nossa mente com coisas produtivas, benéficas, certo? Então, se quiserem, preparem aí o material para anotação. E enquanto nós aguardamos alguns minutinhos para os outros se conectarem, vamos falar de um assunto aqui que está relacionado indiretamente com a prática do suicídio. E é algo muito comum no nosso dia a dia, algo que passa meio que despercebido de nós, um sentimento. Eu estou falando do sentimento de ansiedade. A ansiedade é um sentimento que para nós, muitas vezes, parece inofensivo. Parece um sentimento inofensivo, a ansiedade, como quando ela se apresenta para nós como expectativa. Então queremos que algo muito bom nos aconteça. E aí nós ficamos na expectativa daquele acontecimento, um grande jogo, uma viagem, a festa de casamento que esperamos tanto tempo. E aí nós ficamos envolvidos, fazemos planos em torno daquilo, comentamos com todo mundo e nos enchemos de alegria toda vez que nós lembramos desse fato. Né? Então temos aí a possibilidade da ansiedade como expectativa e parece positivo para nós. Mas a ansiedade, que assim se demonstra, pode contribuir, quando ela é negativa, para a obsessão, influência dos irmãozinhos espirituais, que por alguns motivos não gostam de nós, estamos a eles ligados por coisas que fizemos anteriormente, por isso eles têm influência no nosso pensamento e ajudam a aumentar a nossa ansiedade negativa. O que pode contribuir também para a depressão, e da depressão, ideias suicidas, até mesmo chegar de fato ao suicídio. Às vezes isso começa só com ansiedade, que foi aumentando e foi tomando conta e toma essa proporção. Por isso, médicos como psiquiatras nos receitam ansiolíticos, quando eles percebem o perigo da nossa ansiedade. Agora, por que nós ficamos ansiosos? Por que isso acontece? Né? Essa ansiedade perigosa vem de algum desequilíbrio nosso. E no dicionário, a definição da ansiedade é assustadora. A definição do dicionário, selecionei aqui um trechinho para nós. Desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio. E ainda tem uma definição da psicologia para nós sobre a ansiedade. Condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de algo inesperado, perigoso, que aconteça, diante do qual o indivíduo
se acha indefeso. Então a ansiedade não parece algo muito bom para nós. Parece que nos desequilibra, não é? Parece que nos faz ficar reféns de algo que não aconteceu, de um sofrimento suposto. E nós nos tornamos assim reféns, ficamos desequilibrados e muitos transtornos podem surgir. Então, quando repararmos nos ansiosos, busquemos ajuda, busquemos amparo de Deus, busquemos a oração, busquemos esclarecimento, além das medicações que forem receitadas por profissionais da saúde. E tem no livro Pão Nosso, a lição 8 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, o espírito é Emmanuel, quem dita. Então, o livro Pão Nosso é um livro para reflexões, são leituras curtas de reflexões. E ele foi estruturado da seguinte maneira: há um trecho evangélico e Emmanuel faz para nós a explanação evangélica daquele trecho, né? Como espírito iluminado, evoluído que é Emmanuel, ele nos esclarece acerca do trecho. E a lição 8 tem o tema ansiedade, do livro Pão Nosso. E aí eu destaquei para nós aqui só o início e um trechinho, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. E aí o trecho de Emmanuel, um trecho, né, do que Emmanuel falou sobre a ansiedade. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Qual é a receita de Pedro? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus. Lançai para Deus todos os seus medos, a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. E Jesus Cristo também já nos alertou o Mestre, né? Já queria o Mestre nos preparar para aflições futuras. E aqui nesse trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, disse Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha bem, nós perdemos às vezes tanto tempo com o que pode ser e sofremos tanto com o que pode ser, que nós acabamos entregues a perturbações, que podem se tornar perturbações espirituais, obsessão, depressão, que pode até nos levar ao suicídio. Então, até aqui, agradeçamos a Jesus Cristo por nos orientar, roguemos a Deus forças para vencermos a ansiedade que há em nós e que tantas vezes nos envenena. Busquemos ajuda e busquemos orientação espiritual para nós lidarmos bem com a nossa ansiedade e, com a graça de Deus, vencê-la ou pelo menos mantê-la controlada, né? Então, retomando o nosso tema, vamos agora iniciar a palestra Suicídio. É possível prevenir. Então, o suicídio tornou-se problema de saúde pública. Porque até cerca de 10 anos atrás, por mais de 10 anos atrás, não era sempre que ouvíamos falar de suicídio. Era possível passarmos anos sem ouvir dizer que um conhecido nosso, que alguém próximo a nós cometeu suicídio. De uns 10 anos para cá, o suicídio se tornou algo que todo mundo tem algum caso para contar. Tem algum amigo, algum conhecido, algum parente que cometeu o suicídio. Ele faz parte do cotidiano. E as bases da nossa palestra de hoje, assim como o que eu acabei de falar agora sobre o suicídio fazer parte, estão aqui, nesse livro, Viver é a Melhor Opção. Esse livro foi escrito por André Trigueiro. É um palestrante espírita compromissado, muito sério na causa espírita, no auxílio ao próximo, na caridade, nos estudos, em pesquisas. E André Trigueiro escreveu esse livro que é sobre prevenção ao suicídio. Então, as bases de prevenção que nós citaremos na palestra estão nesse livro, tá bom? Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, palestrante espírita, certo? E aqui no livro está esclarecido para nós que a partir de 2012 houve um censo mundial sobre o suicídio no mundo. E aí países fizeram um acordo
para trabalhar a sua prevenção. Então, a partir de setembro de 2012, ficou acordado que haveria uma campanha maciça de publicidade, de propaganda, acerca da prevenção do suicídio em todo o mês de setembro, intitulado Setembro Amarelo, que muitos já ouviram falar. Né? Todos os anos nós percebemos campanhas massivas de prevenção ao suicídio em setembro, Setembro Amarelo. Tem aquele lacinho amarelinho, né? Então todos já ouviram falar sobre isso. Nós observamos que em setembro essa campanha fica mais evidente. Não que nos outros meses não devam fazer a campanha, sim, devem, graças a Deus, sempre. Mas em setembro de todos os anos, ficou acordado desde 2012 que seria então trabalhada essa campanha. E o Brasil faz parte dos países aí. Então esse Censo Mundial de 2012 trouxe números assustadores, trouxe números alarmantes, colocando o suicídio na lista de problema de saúde pública. E ali eles colocaram os números dos países em destaque em suicídio. E nós temos, em primeiro lugar, a Índia, segundo lugar, a China, terceiro lugar, Estados Unidos, quarto lugar, a Rússia, quinto lugar, o Japão, sexto lugar, a Coreia do Sul, sétimo lugar, o Paquistão e oitavo lugar, o Brasil. Então, ouçam, eu tive um choque quando eu li isso. Ficamos muito assustados ao perceber essa realidade, de que diante de todos os países que participaram desse censo e que acordaram em fazer a prevenção anual do Setembro Amarelo, o Brasil está em oitavo lugar classificado em número de suicídios. Muito assustador, porque nós estamos acostumados a pensar o nosso Brasil como um Brasil de povo feliz, de povo que sofre, que luta, que vence, que supera, que continua, de povo que colabora, de povo caridoso, de povo que contribui. É assim que vemos o nosso Brasil, o nosso povo, que é sofrido sim, mas que continua. Só que o censo mostrou que no nosso Brasil, né, acontecem muitos casos de suicídio. Naquele ano de 2012, foram lá citados, estão registrados aqui no livro, né, sobre o ano de 2012 do censo. O Brasil tinha naquela época registrado 11.821 casos de suicídio no ano. 11.821 casos. E aí fica mais triste nós percebermos os resultados dessa campanha. Há uma citação geral atualizada de que os países que estão envolvidos na campanha de prevenção ao suicídio têm conseguido sucesso na sua empreitada, têm percebido uma diminuição dos casos de suicídio, os países envolvidos na campanha. Mas, infelizmente, para nós brasileiros, essa não é uma realidade. Infelizmente, aumentaram os casos de suicídio no Brasil. Então, os números de 2016, última atualização que encontrei, pesquisando, os números de 2016 trazem para nós um aumento na prática do suicídio. 13.467 suicídios em 2016 no Brasil. E esse número esse aumento deve-se à prática de suicídio por parte dos nossos jovens. Jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos têm praticado suicídio. Deram fim às suas vidas, dando esse crescimento aí que nós observamos. Então, muito triste, né, observar isso. O que aconteceu? Por que os nossos jovens estão fazendo isso? Por que aumentaram os casos de suicídio no nosso Brasil? Vamos entender então o que é o suicídio, por que ele acontece e o que podemos fazer para ajudar a prevenir, que é da nossa parte como cristãos, como cidadãos compromissados com a melhoria da vida no nosso planeta, na nossa terra. Então, nós temos aí, quanto aos nossos jovens, a mudança do comportamento deles. Então, nós observamos muitas vezes que até os 11 anos de idade, as nossas crianças, 10, 11 anos de idade, dá a impressão que eles são uma pessoa. E aí, quando eles passam a adolescência, lá por volta dos 13, 14 anos, parece que eles viraram outra pessoa. Isso é compreensível, né? Os pais já devem ter reparado. Nós, enquanto adolescentes, passamos também por esse tipo de mudança.
Hoje em dia a gente lembra distante, né? Parece que não foi nada, mas passamos também por esse período. E aí se observa o quê? A biologia, a ciência explica para nós que as mudanças físicas, mudança hormonal, nesse corpinho que era de criança, agora está passando a ser um corpinho de adulto, está em evolução, está em desenvolvimento esse corpo. Então tem mudanças físicas perceptíveis, bem perceptíveis. Crescemos muito, modificam-se muitas partes do nosso corpo. Então a mudança física é evidente, é registrada pela ciência. Há também a mudança psicológica. Estudando um pouco de psicologia da educação, da aprendizagem por conta da profissão, nós tivemos essa confirmação. Então, o pensamento da criança que vai para a adolescência se torna mais amplo, complexo. A partir da adolescência, a nossa criança, esse jovem, ele tem a capacidade de pensar no abstrato, que antes talvez não tivesse tão desenvolvido. E aí ele faz questionamentos, faz reflexões sobre o mundo. Ele questiona muito, ele pergunta muito, ele bate de frente, ele quer impor a sua opinião. E muitas vezes os pais não estão preparados para isso, porque eles estavam acostumados com o carinho da criança. Os professores também estavam acostumados com a criança como ela era até 10, no máximo seus 11 anos. E aí na adolescência parece outro ser. Parece que veio uma outra vida para aquele corpo. E o espiritismo também explica essa mudança. Então o espiritismo, na questão 385 de O Livro dos Espíritos, nos alerta quanto a essa mudança, nos explica o que aconteceu. Então, pais, além da mudança física, a mudança psicológica, que são aí comprovadas, o seu filho que está crescendo, que é um adolescente, que é um jovem, daqui a pouco jovem adulto, ele passa também por mudanças espirituais. Então, a questão 385 de O Livro dos Espíritos nos esclarece acerca disso. Essa questão é longa, ela é ampla. Então, anote aí, por favor, para depois você pesquisar mais, principalmente aqueles que são pais, que estão passando por esse momento agora. Nós sabemos, sempre tem alguém, né? Passando por esse momento de lidar com o filho pré-adolescente, adolescente. Então, é a questão 385 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala sobre da volta do espírito à vida corporal. E o questionamento que Kardec fez foi o seguinte: que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? E aí a resposta sintetizada que os espíritos deram é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então veja bem, quando entra na adolescência, saindo da adolescência, o nosso filhinho querido, que era amoroso, que gostava de tudo que fazíamos, ele começa a mudar também, porque ele tem lembrança de vidas passadas. Não lembranças de quem ele foi, de quem foi seu inimigo, não, isso não. Ele tem lembranças de como ele era, de como era o seu caráter, do seu moral, certo? E isso é completado, é bem explicado na continuidade da questão. Então, eu destaquei aqui mais 2 trechinhos. Quando está na infância, o espírito se acha em gradativo despertar do seu acervo espiritual, arquivado na mente e no subconsciente, período este em que vai adaptando-se à nova encarnação. Quando a adolescência chega, esse processo está completado e paulatinamente abrem-se as comportas dessa imensa represa, que é o subconsciente, liberando toda a carga de tendências, instintos, gostos, desejos, ideais, sentimentos, vícios e virtudes que o espírito está trazendo de seu rico passado de experiências multimilenares. Então, olha aí a explicação espiritual para a mudança da nossa criança para o nosso adolescente. Porque às vezes o nosso filho era tão apegado com o pai, ou era tão apegado com a mãe, e aí ele não é mais. Parece que odeia o pai, parece que odeia a mãe. Às vezes ele não se identificava com um determinado vozinho ou avózinha. E aí na adolescência ele começa a amar esse vozinho, vozinha, quer ficar junto. O que aconteceu? Então são pessoas, afetos do seu passado ou desafetos do seu passado. Ele não lembra exatamente o que aconteceu como reencarnação. Não é isso. O que os espíritos nos esclarecem é o quê? Que ele vai ter lembrança de sentimentos, de vícios, da sua moral. E Emmanuel nos esclarece que esse período é de muitos conflitos, de grandes perturbações. E ele nos diz o seguinte: essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades
no capítulo da direção. Aí ele nos chama atenção como pais para ficarmos presentes na vida dos nossos filhos nesse momento, ainda que eles não queiram. Ainda que eles briguem conosco, que pareçam que não gostam de nós por perto, que nos odeiam, precisamos estar ali velando por eles, vigiando, amando e tentando orientar mesmo assim, mesmo que eles não queiram. Não abrir mão de estar ali, mesmo na vida do nosso filho, da nossa filha, nesse período tão difícil. E tem mais, no Livro dos Espíritos, as questões 207 a 210 vão também nos orientar sobre como lidar, como influenciar bem os nossos filhos nesse período. Agora, retomando aqui as causas do suicídio. Para o nosso adolescente, fica fácil querer largar essa vida na qual ele não se enquadra. Ele acha que todo mundo está contra ele, que ele é único no mundo, que só ele passou por isso. E nós precisamos estar ali para que ele saiba que não é só ele, que não é só com ele, que é natural esse processo. E para esse jovem é fácil se matar. É fácil desistir de tudo, porque ele acha que se ele desistir de tudo, acabou. Acabou o sofrimento dele, da família. E fica fácil resolver assim, saindo da vida, se livrando da vida, dando fim a ela. Aí nós precisamos estar ali para despertar o nosso filho para o amor à vida e perceber que é só uma fase que vai passar e que vai continuar. E sobre as causas que levam ao suicídio. Então vejamos bem, as pessoas nasceram com instinto de preservação da vida, todos nós. Então, se nós estamos numa situação perigosa, nós tratamos logo de tentar nos proteger. Se é algo grande que nos ameaça e não dá para a gente se defender com as nossas mãos, a gente foge. Mas de qualquer maneira tentaremos preservar a nossa vida. Vem conosco esse instinto e vai para sempre, de viver. Então por que alguns irmãos nossos não têm medo de morrer, simplesmente se entregam e tiram sua própria vida, cometem o suicídio? O livro de Richard Simonetti, outro atuante espírita, grande trabalhador e colaborador da doutrina espírita, irmão de caridade, Richard Simonetti desencarnou em 2018. E ele escreveu vários livros que nos esclarecem acerca da doutrina. Um deles tem o tema suicídio. Suicídio, tudo o que você precisa saber. Nesse livro, o Richard Simonetti estruturou assim, perguntas e respostas acerca do assunto, das causas, do pós-mortem, sobre o suicídio. E aí ele tem essa seguinte pergunta aqui, que vem logo no início do livro. Quais as causas que levam o ser ao suicídio? Então, por que a gente desistiu de viver? E uma resposta que nos apresenta Richard Simonetti. A incredulidade, a falta de fé, a dúvida, as ideias materialistas. Em suma, crer que o nada é o futuro. Como se o nada pudesse oferecer consolação. Como se fosse o único remédio para supostamente abreviar o atual sofrimento. Então, nós acreditamos que só o nada, só o fim da nossa existência é a solução, não tem outro jeito, que é melhor morrer. A mesma coisa nos diz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, nos esclarece acerca do item 14, né, sobre a loucura e suicídio. E aí o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, as pessoas acabam se entregando à morte porque elas pensam, pior do que está, não vai ficar. E se convencem que depois da morte não existe nada. Não há o que temer para depois da morte. Então a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou. Acabou o sofrimento. Não há mais o que temer. Só que nós sabemos que somos espíritos. O que morre, o que nós matamos, foi o corpo físico. Nós continuamos vivos e mais vivos que nunca após a morte do corpo físico. Porque nós somos a essência, verdadeiramente nós somos espíritos, somos a essência. E nós continuamos vivendo. E essa vida do outro lado vai ser uma consequência, uma resposta, causa e efeito do que nós fizemos dela aqui. E o livro O Céu e o Inferno, né? O livro O Céu e o Inferno, a obra de Allan Kardec, está lá no Pentateuco Espírita. E nesse livro, no capítulo 5, tem lá a destinação dos suicidas. O capítulo 5 de o livro O Céu e o Inferno é sobre os suicidas, a destinação deles no pós-mortem. E alguns suicidas foram convidados pelo grupo de pesquisa do Allan Kardec, com médiums, né? Com médiums ali, tudo bem preparado, para que houvesse registro do que acontece com eles no pós-mortem. E eu destaquei 2 casos para nós estudarmos aqui, para servir de exemplo para nós. Eu destaquei o caso de uma mãe
que cometeu suicídio porque seu filho morreu. Então conta-nos Kardec, né? Testemunho da mãe, está lá registrado no livro Céu e Inferno, capítulo 5, suicídio. E aí a mãe tinha ali um filho doente de 21 anos de idade. Esse jovem sempre foi doente e chegou na culminância da doença, ele estava próximo a desencarnar. E o médico disse, né, que realmente aconteceria. Então, esse jovem se despediu da família, chamou a mãezinha também para se despedir, agradeceu a sua mãezinha com muito amor. E a mãe, na despedida, disse a ele, não se preocupe, meu filho, ainda hoje estaremos juntos, algo semelhante assim. Mas não ligaram muito para o que ela falou, as pessoas que estavam em volta, ficaram ali preocupadas com o desencarnante. E poucos minutos depois, esse jovem realmente desencarnou. A mãe, quando teve certeza do desencarne do filho, da morte dele, ela foi para os fundos do quintal, do terreno, que era amplo, e havia um celeiro. Ela foi a esse celeiro e se enforcou. Então ela foi convocada pela equipe do Allan Kardec ali para falar sobre os suicidas, para que ela dissesse da sua situação. E ela foi então lá, né? Ela foi citada como exemplo por algum membro, e aí ela foi convidada a participar em espírito para dizer a sua situação. E essa mãe relata que ela cometeu o suicídio por amor, para ficar com seu filho, porque ela não podia suportar a vida sem ele. E ela relata que ela não havia encontrado o filho ainda do outro lado, que ela não tinha paz, estava sofrendo muito e que ela não havia encontrado seu filho. Então, não adiantou ela se matar para ficar com seu amor. A mesma coisa, um outro caso de amantes que está também nesse capítulo do suicídio lá do livro O Céu e o Inferno. Então tem um caso de 2 jovens. Eles se conheceram, se apaixonaram, mas eles não puderam casar, meados do século XIX, na França. Né? Os casamentos eram feitos por acordos, pelas famílias. Muitas vezes os jovens eram prometidos em casamento ainda crianças, acordo familiar. Então esses jovens se conheceram na sociedade, se apaixonaram, um amor que era a vida deles, mas eles não puderam casar-se um com o outro. Tiveram que casar de acordo com as conveniências da sociedade daquela época. Obedecendo às famílias, eles casaram com outras pessoas e se tornaram amantes. E aí eles se encontravam sempre que podiam. Chegaram à conclusão que a vida assim também não estava boa. Não estava boa a vida assim. Queriam ficar juntos para sempre e combinaram o suicídio. E também esses jovens, depois de desencarnados, cometeram suicídio. Depois de desencarnados, não se encontraram do outro lado. Foram convocados para reunião em momentos diferenciados, cada um no seu tormento particular, cada um no seu sofrimento particular. E eles nem haviam se encontrado ainda. Estavam sofrendo muito, como relataram, e não puderam vivenciar o seu amor na eternidade. Então, se nós tivermos a ideia de nos matar por amor, para ficar com alguém do outro lado, isso não vai acontecer, porque as pessoas desencarnam no tempo certo, como o filho daquela senhora. Ele desencarnou no tempo certo, e a mãezinha dele forçou o fim da sua vida. Então ela não conseguiu ficar com ele. E esse jovem casal também não conseguiu ficar juntos, porque eles foram viver os tormentos da consequência do suicídio do outro lado. E aí, no mesmo livro sobre o suicídio, do Richard Simonetti, tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante, que nós destacamos. Qual a primeira consequência do suicídio? A terrível constatação: o suicida não alcançou seu intento, não morreu, não foi deletado da vida. Continua a existir e sofrer em outra dimensão, em outra realidade, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. Então vejam bem, do outro lado, além de nós carregarmos a carga do problema que nos levou ao suicídio aqui na vida, nós ainda vamos ter o tormento do arrependimento, porque não deu certo se matar, a gente não morre. Nós vamos ter o tormento do arrependimento, carregar ainda a dor de ver o sofrimento dos nossos parentes, daqueles que deixamos aqui. Então nosso sofrimento ainda pode ser muito maior. E no livro dos Espíritos, a questão 149, sobre morto o corpo, a vida continua, a questão 149 foi perguntado o seguinte: Kardec perguntou, em que se transforma a alma no instante da morte? E aí os da luz nos respondem, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente, porque a nossa vida eterna é espiritual. Então a nossa vida aqui na Terra, essa vida que nós conhecemos,
ela vai cessar. Nós sabemos disso. A nossa vida continua na espiritualidade. Voltamos para o plano espiritual. E aí, na questão 155, também de O Livro dos Espíritos, a pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta dos nossos irmãos espirituais: rotos os laços que a mantinham, ela se desprende. Então, quando nós estivermos próximos ao desencarne, quando chegar o nosso tempo de ir embora dessa terra, seja a idade que tivermos, sejamos crianças, jovens adultos, idosos, na idade certa, que foi programada para a nossa existência, irmãos espirituais encarregados do nosso desencarne virão nos ajudar a nos desprender, a romper os laços, né, da vida, da carne. E isso acontece às vezes de maneira lenta, para que não haja trauma para nós, somos preparados para passar por isso. E quando nós fazemos isso de maneira brusca, não dá tempo de romper os laços vitais. Então nós somos corpo físico, perispírito e espírito. O espírito atua no corpo físico através do perispírito, que é a matéria semimaterial, que é a matéria que faz um equilíbrio, faz o elo entre o corpo físico e o corpo espiritual. E aí o que acontece? O nosso perispírito continua ligado ao nosso corpo físico quando nós rompemos esse laço bruscamente, seja através do suicídio, seja através de um acidente de suicídio que nós causamos, ou quando nós somos muito materialistas, quando nós adoramos demais a vida e a matéria, nós também não conseguimos romper esse laço, ficamos lá, apegados ao corpo físico. E aí nós passamos por tormentos que esse corpo físico vai sofrer, porque acabou ali a vida, ele vai se extinguir, vai passar pelo processo de putrificação, e nós podemos sentir todas essas sensações se não nos desapegarmos no tempo oportuno desse corpo físico. É o que acontece muitas vezes com os suicidas e pessoas muito materialistas. Nos alerta o livro de André Trigueiro que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos, podem ser prevenidos. Com que base ele faz essa afirmação? Com base num estudo que existe dentro da psicologia e da psiquiatria, chamado suicidologia. A suicidologia estuda as causas do suicídio. Então, a partir do estudo das causas, trabalha-se uma prevenção, estrutura-se uma prevenção. Porque as pessoas que cometeram suicídio, elas têm o estudo do caso até que elas chegaram àquele ponto. E esse estudo de caso serve para prevenir, para que outros não aconteçam. E aí chegou-se à conclusão de que de cada 10 pessoas, 9 podem passar pelo processo de prevenção, ser salvas, não cometerem o suicídio. Um ponto essencial entre elas é 10 pessoas, 9 em cada 10 apresentam quadro de transtorno psiquiátrico. Já fizeram uso de medicamento, já passaram por especialistas, por profissionais como psicólogos ou psiquiatras. Então, cabe aí atenção. Se o seu parente tem esse quadro, dê mais atenção a ele, ajude a vigiá-lo mais, a amá-lo mais. Veja no que você pode ser útil para esse parente. Se ele não for tão próximo a você, se for um colega, se for um amigo, tente se aproximar, tente oferecer a sua ajuda, não para julgar, não para ser curioso, não para saber por quê, mas só para se oferecer, para ajudar de alguma maneira. Se você tem aí um caso desse próximo, de pessoa que tem o quadro de transtorno psiquiátrico, veja como você pode ajudar. Ofereça-se, porque nós estamos nesse mundo mais para servir do que sermos servidos. O nosso erro é pensar que nós viemos para ser servidos. Quando o próprio Jesus, nosso mestre amado, espírito mais evoluído que pisou nessa terra, ninguém se compara a ele. Ele disse bem claro que ele veio para servir e não para ser servido. E nós perdemos tempo querendo que os outros nos façam as vontades e arrumando confusão por causa disso. Há um outro ponto sobre a tentativa de suicídio, sobre a prevenção do suicídio. Nem sempre a pessoa que tenta suicídio consegue de primeira vez. Muitos que tentaram suicídio, que chegaram ao ato, cometeram suicídio, não conseguiram da primeira vez. E aí tem pessoas em volta que vão dizer assim, é frescura,
Só quer chamar atenção. Se quisesse se matar mesmo, tinha se matado. Deixa isso pra lá. Não faça isso. Graças a Deus que o nosso parente não conseguiu se matar da primeira vez, porque ninguém tem experiência nessa área. Então, seu parente pensou assim, se eu tomar esses 20 comprimidos, eu vou morrer. Graças a Deus, os 20 comprimidos não foram suficientes para tirar a vida dele. Então, ele continua vivo. Aproveitemos a chance. Vamos fazer aquela parte de saber como podemos ajudar, como podemos servir. Vamos sondar esse parente com amor, tentar entender as suas dores e não ficar julgando e falando coisas desse tipo. Porque é um pedido de socorro. Então, se essa pessoa que tem tendência suicida, ela conseguiu sobreviver a uma tentativa, a 2, a 3, vejamos em que podemos ser útil, ajudar a família de alguma maneira, nos aproximar, para que essa pessoa não concretize isso, porque na maioria dos casos, eles conseguem. Tentam às vezes 1, 2, 3, 5, conseguem dar fim à sua vida. Então, se ainda não aconteceu, vamos tentar ajudar de alguma maneira. Tem um livro espírita que é como um best-seller espírita, foi traduzido para mais de 20 países, né? Mais de 20 idiomas diferentes. É um dos livros mais lidos no meio espírita. É o livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. O espírito que dita esse livro é Camilo Castelo Branco, o escritor português do século XIX, do romantismo português, Camilo Castelo Branco. Foi ele quem ditou a sua experiência como suicida para que a dona Ivone do Amaral Pereira registrasse. E aí, no livro, ele nos fala sobre um lugar, o Vale dos Suicidas, para onde ele foi levado e muitos outros. Ele relata a sua experiência e relata também a experiência de outros que ficaram próximos a ele, que foram resgatados no mesmo tempo que ele e foram levados para uma colônia de recuperação do outro lado. E ele explica que as fraternidades de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é que atuam em socorro no Vale dos Suicidas. E tem um outro livro, o livro chamado Religião dos Espíritos, também psicografia de Chico Xavier e espírito é Emmanuel, na lição 48. Lição 48 do livro Religião dos Espíritos tem o tema suicídio. Então, lição 48, livro Religião dos Espíritos. Lá ele fala de várias maneiras do suicídio, inclusive das consequências do suicídio. E faz para nós uma citação que complementa o que é dito no livro da dona Ivone do Amaral Pereira, na descrição do escritor Camilo Castelo Branco, que foi um suicida. E explica ali a sua experiência. Então, um trecho que nós destacamos do livro Religião dos Espíritos sobre o suicídio. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, muitas vezes, esse espírito é atraído para uma criação mental de lugar, como o Vale dos Suicidas, ou ele fica preso ao ato, ele vai receber as consequências daquele ato que ele praticou, né, vendo-se vivo, e ele vai ter em sua companhia outros como ele, outras situações parecidas, de sofrimento, de dor, e ficará preso assim, até que ele tenha um fluxo de consciência, um minuto de consciência, e solicite a ajuda de Deus verdadeiramente. E ele então abrirá condições, dará aos espíritos de luz e resgate que estão em volta, condições para ser resgatado, para ser ajudado, porque é preciso que isso aconteça. Ainda sobre as consequências do suicídio, ele pode causar marcas no perispírito que ficarão para vidas futuras, refletidas no nosso corpo físico. Isso pode acontecer. E nos explica isso a lição 48 do livro Religião dos Espíritos, e também nós destacamos uma história no livro Estante da Vida, de Chico Xavier e Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, foi ele que ditou as histórias do livro Estante da Vida, e lá ele cita para nós uma consequência de um irmão suicida. Então ele conta que um irmãozinho nosso reencarnou com uma diferença, a cabeça avantajada. Sua cabeça tinha um formato que se assemelhava a um balão. Era bem desproporcional ao corpo. E esse irmãozinho teve uma vida difícil, não conseguiu se desenvolver como outras crianças, ele tinha mais limitações, inclusive ele era surdo. E ele viveu poucos anos aqui na Terra. Foi recebido por pais amorosos que quiseram acolhê-lo e ajudá-lo, né?
E ele teve uma vida curta aqui na Terra, um tanto infeliz, por conta de ter nascido com essa deformidade, por ser ainda surdo, não se encaixou bem na vida na Terra e tinha outras limitações também. Quando desencarnou, no plano espiritual, já em condições, né, de entender o que aconteceu, já se reestruturando, ele conversou com seu mentor. E aí ele pergunta ao mentor dele, o que aconteceu? Então, por que eu nasci com a cabeça desse jeito? E o mentor explica a ele que foi por conta do suicídio que ele cometera na vida anterior. E então, quando ele deu um tiro na cabeça, cometendo suicídio numa vida anterior, a cabeça dele, né, o crânio dele, fez assim uma explosão. E essa explosão ficou registrada no perispírito dele. Marcou o perispírito dele. Então, quando foi moldado um novo corpo para o reencarne, esse molde de cabeça avantajada foi ali colocado. Então, ele nasceu no corpo físico com essa cabeça avantajada, que ficou registrada no perispírito por conta do ato suicida, do tiro na cabeça, que fez com que a cabeça explodisse. Aí, ele entende, agradece ao mentor, né? Graças a Deus, entendi porque a minha cabeça nasceu assim, mas porque eu era surdo também. E aí o mentor responde a ele, você era surdo por misericórdia de Deus, porque se você ouvisse as coisas horríveis que falavam sobre a sua cabeça, as chacotas, os deboches dos que viam a sua cabeça avantajada, que foram ditos, se você tivesse ouvido, você teria cometido suicídio de novo. Então nasceste surdo por misericórdia de Deus. Olha que coisa, gente. Às vezes nós ficamos reclamando com Deus por uma limitação ou outra que nós temos, e essa limitação é exatamente para não nos deixar errar mais. É misericórdia de Deus na nossa vida. Muito bem. O que dizem as outras religiões sobre o suicídio? Nenhuma religião cristã apoia o suicídio. Ninguém apoia suicídio. Mas as outras religiões cristãs, além do espiritismo, elas condenam o suicida ao fogo do inferno. Antigamente, a situação do suicida era ainda pior, nem costumavam fazer uma oração por ele, em religiões como a católica ou a protestante. Então, o suicida, no entendimento deles, que cometeu uma transgressão, a mais grave contra a lei de Deus, ele vai direto para o inferno, eterno, para sempre no inferno. E aí, graças a Deus, veio a doutrina espírita, o Consolador prometido, para nos esclarecer acerca disso. Nós não vamos passar a eternidade sofrendo. O livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6, que fala sobre das penas eternas, esclarece sobre as penas eternas. Livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, esclarecimento sobre as penas eternas. Nesse livro, eles nos esclarecem, nesse capítulo, eles nos esclarecem sobre as penas, que nenhuma delas é eterna. Por pior que tenha sido a nossa falta na Terra, por mais que tenhamos feito mal, nós não vamos sofrer para sempre. Porque se Deus tivesse nos criado para viver uma vida só e sofrer para sempre, não teria lógica a nossa existência. E aí, esses espíritos de luz nos dizem assim, no livro O Céu e o Inferno: Deus, Pai Criador, não condena suas criaturas a penas eternas. Não. Podemos sofrer muito tempo, até que venha o ponto de esclarecimento, de consciência de luz, em que nós peçamos a Deus perdão e socorro. Podemos sofrer tempo, anos, dezenas de anos, séculos, mas não vai ser para sempre, porque Deus é Pai misericordioso e amor. Então nós não vamos sofrer para sempre. Vamos ser socorridos com a graça de Deus. E para maior entendimento, por que as pessoas cometem o suicídio, que isso nos causa às vezes inconformação, né? Já ouvi muita gente reclamando, falando acerca de notícia de suicídio, mas por que fez isso? Era tão bonito, era tão rico, era tão famoso, era tão jovem, para que cometer suicídio? Tinha tudo. Se eu tivesse a vida do fulano, eu não faria isso, eu seria feliz. Fulano era um ingrato, um covarde, largou a vida. Falamos essas coisas quando temos notícias, né? Assim, pensadas, julgamos o suicida, porque nós não sabemos da dor dele. As dores não são iguais.
Então, o que dói em mim, o que seria para mim motivo de suicídio, às vezes não é para você e vice-versa. O que me desespera, às vezes não te desespera, porque nós somos seres diferentes, de experiências diferentes. Não sabemos se nós somos seres criados há 1000 anos, 2000, 10.000 anos, não sabemos. Mas o que importa é saber que somos diferentes e o que é causa de dor para um não é para outro. E nós temos que respeitar isso. Vamos pôr um exemplo aqui, cotidiano, um exemplo corriqueiro para nós. Então vamos pensar aqui em duas mulheres, duas donas de casa, de pouco mais de 30 anos, casadas ali há cerca de 10 anos, as duas mulheres, e desde que casaram foram donas de casa. Casaram para ter filhos, para criar os seus filhos, para serem donas de casa. Elas têm ali o seu conhecimento, o seu trabalho diário, a sua religião, comprometidíssimas com a educação dos filhos, com o conforto do marido, que é o provedor do lar, né? E são muito dedicadas. E elas casaram para viver para sempre. Porque elas vieram com esse pensamento. Assim foram criadas, constituídas. E aí, vai que em dado momento da vida dessas nossas irmãs, o marido não pensa igual e resolve deixar o lar. Não quer mais esse casamento. E aí nós vamos ter ações diferenciadas. Esse marido, no momento da separação, chegou na esposa e disse a ela coisas muito tristes, horríveis, ofensivas, que a humilharam, que a diminuíram, justificando a falta dele em relação a ela, dizendo que ela é a culpada por esse ato, trocando essa esposa talvez por uma mais jovem, por uma melhor em vários sentidos no julgamento dele. E abandona o lar, e abandona até o estado para não morar no mesmo lugar que ela, se afasta dessa esposa e não ajuda mais em nada. Aí as duas passaram pelo mesmo trauma. Duas mulheres diferentes, certo? Passaram pelo mesmo trauma, as duas donas de casa. A primeira, diante dessa situação, chorou muito, ficou muito infeliz. Teve ajuda de amigos, de familiares, teve muito amor pelos seus filhos e resolveu lutar e levar a sua vida sem esse marido, acreditando-se capaz. E logo ela arrumou um emprego, e logo ela começou a fazer coisas diferentes na sua vida e prosseguiu. E continuou vivendo. E mais tarde, talvez ela tenha encontrado um novo amor e tenha sido feliz e tenha cumprido a sua missão aqui na Terra. A outra mulher se deixou derrubar pelo que disse o marido, pelo que fez o marido. Ela sofreu tanto com o que ele disse, tanto, que ela caiu em depressão, ela não conseguiu se levantar e superar aquilo. Ela aceitou a culpa que o marido impôs a ela no ato, né, na hora que ele foi falar com ela. Ela aceitou essa culpa e ela se deixou derrubar. E nada foi suficiente para levantar essa mulher. Ela também recebeu ajuda de parentes, de amigos, pessoas que iam lá falar com ela, que ofereceram um trabalho, que ofereceram uma continuidade, mas ela não teve força suficiente para vencer isso. Ela achou que realmente nem merecia viver e cometeu suicídio. Então veja bem, são duas pessoas diferentes, as pessoas agem diferente diante da dor. Nós temos que ter essa compreensão. O que dói em você, às vezes não dói em mim, e vice-versa. Ainda sobre essas causas, né, do suicídio, no livro do André Trigueiro, no Viver é a Melhor Opção, ele apresenta causas sociais, que podem levar ao suicídio, e causas psiquiátricas. Algumas delas que nós destacamos: falta de expectativas, desilusão amorosa, falência financeira, né, são algumas das coisas sociais, dos fatos sociais que podem levar alguém a desistir da vida e cometer suicídio. E na questão psiquiátrica, aí ele destaca os transtornos, né, como bipolar, transtorno de personalidade, esquizofrenia, uso de drogas, depressão. São motivos que podem levar um ente querido nosso, alguém conhecido nosso, ao suicídio. E o que nós pudermos fazer para ajudar, façamos. Agora, atenção aos nossos filhos. Voltando aqui naquela faixa etária que mais comete suicídio atualmente no Brasil, onde aumentou, né, a incidência de suicídio no Brasil. Atenção aos jovens. Então, nós estamos vivendo esse momento de isolamento social em que muitos reclamam. Então, há entre nós aqueles que não podem fazer isolamento social porque têm que trabalhar, porque são profissionais que precisam trabalhar nesse momento. Há aqueles que vivem, né, em condições muito precárias, financeiras muito precárias, e que também não podem fazer isolamento social. E há os outros
que tem a oportunidade, o privilégio de poder ficar em casa nesse momento. E é um momento em que dá para nós olharmos melhor como está sendo a nossa educação com nossos filhos. Mesmo que o nosso filho ainda seja criança, ainda não atingiu aquela faixa etária assustadora, né? Mesmo que ele ainda seja criança, vamos olhar para ele, ver como ele está se desenvolvendo, o que ele tem pensado, tentar conversar mais com esse filho, com esse adolescente, se já está na adolescência. Como diz lá o Emmanuel para nós, mesmo que ele não queira a nossa atenção, a nossa presença, vamos nos fazer presente, vamos conversar, vamos tentar entender, vamos buscar esclarecimento para ajudar esse filho. E há um ponto aqui muito positivo em relação à prevenção ao suicídio, que é o número 188 do CVV, Centro de Valorização da Vida, CVV. Ligar o número 188 no celular, no telefone fixo e ouvir do outro lado uma pessoa que pode te aconselhar, que estudou para isso, que foi preparada para esse atendimento e que ela vai te ouvir sem julgamento. Seja qual for o seu problema, não precisa ser só suicídio, não. Tá aflito? Tá se sentindo mal? Quer falar com alguém que não te conhece, que não vai te julgar, que não vai perguntar coisas pessoais a você? Ligue 188, o número do CVV. Dê esse número também para os seus filhos, para os seus parentes. Esse número 188 é desde o ano passado, né? Vale para todo o território nacional. Ele foi mudado, né, desde o ano passado. Também atende o CVV pela internet. O CVV foi criado por um grupo de espíritas em 1962, idealizado no plano espiritual, e quando esses irmãos estavam na carne, tiveram essa lembrança desse compromisso e estruturaram esse centro que é o CVV, graças a Deus, que já salvou tantas vidas. Esse livro do André Trigueiro, o Viver é a Melhor Opção, toda a renda dele, né, todo o lucro desse livro é convertido para a manutenção do CVV. Foi mais uma coisa muito boa que fez o trabalhador espírita André Trigueiro, que escreveu esse livro. Então, toda a renda dessa obra é convertida para o CVV, para a manutenção do CVV. Né? Porque você que liga não vai pagar essa ligação. Você vai ligar, vai falar o tanto que for necessário, tanto que vai te fazer sentir bem, e você não vai pagar essa ligação. Olha que trabalho maravilhoso, que socorro maravilhoso. Graças a Deus, né? Agora, se você pensa assim, mas já aconteceu, essa palestra chegou tarde na minha vida, já aconteceu, eu já perdi meu ente querido, não tem mais o que fazer. Olha, nunca é tarde. Vamos começar perdoando o nosso ente querido por esse ato. Porque muitas vezes nós achamos que o parente fez isso para nos prejudicar, porque não nos amava. E ele estava preocupado com a dor dele. Tem um slogan da campanha de prevenção ao suicídio, uma frase de slogan que diz tudo para nós. Diz assim, não é raro que... Aqui. Diz assim, o suicida não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Então veja bem, as pessoas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com a dor. É um slogan da campanha de prevenção ao suicídio, gente. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que acontece? Se ele pudesse matar a dor, ao invés de tirar a sua própria vida, ele faria isso, mas ele não consegue. Não é possível. E aí ele acabou achando que o suicídio era a única solução. E nós vamos perdoar essa pessoa, parar de reclamar pelo que ela fez, parar de ficar cobrando, porque nós podemos nos ligar a essa pessoa por pensamento, fazer mal a ela, nos tornar obsessores dela, porque ela continua viva, é um espírito, ou fazer com que esse ser, esse nosso parente, esse conhecido, se torne um obsessor nosso, porque nós ficamos julgando e falando mal muito tempo. Perdoe. E como aconselha Chico Xavier, nunca é tarde para fazer oração pelos nossos entes queridos. Devemos fazer oração pelos nossos entes queridos sempre. Sempre. Então, vamos orar assim, não pedindo que ele venha até nós, pedindo que esse ente querido fique com Deus, onde quer que ele esteja, que ele tenha paz, que ele tenha socorro, que ele fique com Deus. É essa a nossa parte de oração de cristão. Aqui em Barueri tem um centro de ajuda, né, nesses casos que tem profissionais como psicólogo e psiquiatra disponível, pelo telefone 4199-8000. É o telefone geral do CAPES. O que é o CAP? O CAP é o Centro de Atenção Psicossocial. Então você pode levar o seu parente para conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, se ele tem esse quadro, né, de diferenças sociais, se ele está vivendo um quadro que dá inclinação suicida. Pode levar o seu parente para que ele seja tratado no CAPES. Tá bom? E, além disso, voltando, CVV. E para encerrar,
Lembremos que Jesus nunca deixou que faltasse consolo para nós. Seus ensinamentos, as palavras que foram registradas para nós, fazem com que nós lembremos disso. E aí tem uma passagem de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos preparava, olha, nós vamos ter uma vida conflituosa. Muitas coisas desagradáveis acontecerão, mas você não estará sozinho. Busque amparo de Deus, busque alimentar sua fé para os momentos mais difíceis. E já encerrando, tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, sobre loucura e suicídio, o item 14, que diz assim: acalme a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Deus seja conosco, que nós buscamos essa compreensão, essa calma, essa resignação para o nosso bem, para o nosso socorro. Que assim seja. E vamos assim, fazendo vibrações